1 Coríntios 3,11. Porque ninguém pode colocar ou pôr outro alicerce ou outro fundamento além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Amém? Ele é o fundamento. Não é o pastor A, B ou C. É Jesus. Podem sentar-se, fiquem à vontade. Queridos, no último dia 31 de outubro, foi comemorado, quem lembra? Citei isso na quinta-feira. Dia das bruxas, dia do cabrunco, do demônio. Mas, historicamente, foi o dia da Reforma Protestante. Foi um marco na história da igreja. Isso porque depois do Pentecostes, a Reforma do século XVI foi o maior movimento espiritual ocorrido dentro da igreja. E eu enfatizei isso na quinta. Agora, quais seriam aí os pontos em comum entre os cristãos ao longo dos séculos pós-reforma? O que todos os crentes tinham em comum? O que une batistas? O que une metodistas? O que une congregacionais, presbiterianos, luteranos, Igreja Bíblica Cristã e tantas outras igrejas cristãs? O que une? A resposta é os 5 solas. A palavra sola, como enfatizei na quinta-feira, significa somente. Somente. Não há uma abertura para mais nada. Sola, somente. E o interessante é que esses 5 solas foram desenvolvidos ao longo de um processo árduo, em que historiadores, teólogos, homens de Deus, eles definiram essas verdades que eram comuns a todos os cristãos. Comum. Então, a pessoa pode ter uma linha doutrinária acerca da salvação diferente. Algumas igrejas creem que Jesus vai voltar antes, que Jesus vai voltar antes da grande tribulação. Outros creem que Jesus vai voltar no meio da grande tribulação. Outros que gostam mais de sofrer, Jesus vai voltar no final da grande tribulação. Mas todos são unânimes em concordar que Jesus vai voltar. Então há divergência no corpo de Cristo em assuntos que não são essenciais, não são fundamentais. Agora, esses 5 solas da reforma, ou 5 somente, unifica todas as igrejas e coloca de fora as seitas diabólicas, religiões que são, na verdade, enganos do diabo, com uma promessa de verdade, uma ênfase na verdade. Então, esses 5 solas não teve origem em uma denominação ou em um personagem histórico. Não foi Martinho Lutero, João Calvino, outro John Wesley que criou os 5 solas. Foi um agrupamento de pastores, de historiadores, que organizou isso para unir as igrejas. Então, repetindo, quais seriam esses 5 solas? Já vimos na última quinta-feira, o primeiro sola. O sola, quem lembra? Sola Escritura. Sola Escritura. Ou seja, somente a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. E nada mais. Nada mais. Então, você passa tudo que você lê pelo filtro da palavra. Por outro lado, se você não lê a Bíblia, você não tem como filtrar nada. E você é uma presa fácil para o diabo. E aí, Gatuso? Você é uma presa fácil, queridos. Por isso que nós batemos sempre na tecla, somos repetitivos, chatos. Sabe por que eu sou chato? Porque de repente uma hora a ficha cai, como caiu para mim. Pastor, o senhor está certo, eu tenho que buscar mais a palavra, eu tenho que conhecer mais a Bíblia. Eu tenho que orar, jejuar e ler a Bíblia, é o tripé. Eu tenho que me consagrar a Deus, mas não adianta só orar, jejuar e esquecer a palavra, porque muita gente na história se consagrou a 3 dias de oração e jejum sem conhecer a Bíblia e demônio em forma de anjo apareceu e enganou, porque não conhecia a Bíblia. Então temos que procurar nos esforçar para sermos crentes
completos para a glória de Deus. Então, vimos que só a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. A Bíblia é a voz de Deus. Voz de Deus. Ah, pastor, como saber o certo e o errado? Meu irmão, lê a Bíblia. Pastor, eu quero ouvir a voz de Deus em alta. Leia a Bíblia em voz alta. Deus vai falar gritando, vai gritar aos seus ouvidos. Tem gente que sonha ouvir uma voz do céu. Gente, Deus pode falar com você audivelmente. Já preguei certa feita aqui. Na verdade, Deus tem inúmeras maneiras de falar com o ser humano. Seja através de um hino, ou até de música. Eu já contei história aqui de música secular e eu busquei a Bíblia através de música secular. Por incrível que pareça. Legião Urbana foi o evangelista para a minha vida. Vocês acreditam? Primeira vez que eu abri a Bíblia foi por conta de uma música, acho que Monte Castelo, sobre o amor, que Renato Russo colocou lá, atrás de um LP. Lembro da cor, cinza. Quem é mais velho lembra disso? 4 estações. Quem lembra? Você lembra, irmã? Atrás desse LP estava lá, 1 Coríntios capítulo 13. Que ele juntou uma poesia de Camões, se eu não me engano, com a Bíblia. E eu abri a Bíblia por conta dessa situação. E outros personagens também. Um outro cidadão estava em casa, de bermuda, desviado, e ele escutou o Kid de Abelha. Tire essa bermuda que eu quero você sério. Olha que coisa de doido. Eu falei, meu irmão, Deus fala quando quer, mas a voz principal é a da Bíblia. É da Bíblia. Então, a mensagem de quinta-feira, está no nosso canal no YouTube, tem como tema somente a Bíblia. Ouça, compartilhe, entre no canal, se inscreva, Agora, deu o joinha, já passamos de 600 inscritos para a glória de Deus. Amém, queridos? Para a glória do Senhor. Então, são muitas pessoas que acompanham, ouvem, são edificadas. Por isso que nós sempre investimos na parte tecnológica, desde o início da fundação da igreja, quando gravávamos em fita cassete. Então você vê como que eu estou velho, passei de meio século. Agora, o segundo sola é solo Christus, ou seja, tipo assim, desenhando, somente Jesus tem o monopólio da salvação. E mais ninguém, assim, tipo, ponto final. Não são todos os caminhos que levam a Deus. Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu vou ler 3 referências bíblicas para ficar bem frisado, tá? Se quiser anotar, anote. Se você for abrir a Bíblia, talvez se perca, fique à vontade. Mas se puder ouvir e depois conferir e anotar, e a dica que eu dou, quando vir se sentir no coração, traz uma cadernetazinha, uma caneta e escreva. Atos 4:12. Não há salvação em nenhum outro. Não tem jeito, em nenhum outro. E Pedro está falando aqui de Jesus. É só ler o sermão dele. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pela qual devamos ser salvos. Aí já joga pá de cal, queridos. Não tem abertura para ninguém. Para ninguém. 1 Timóteo 2:5 e 6. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu tempo. Só um mediador. Pastor, ninguém mais. Só um mediador. Só Jesus pode te levar ao Pai. Por isso que toda oração nossa é qual? É em nome de Jesus. É como assim, é como a senha. Tá? Em Mateus 17, versículo 1 a 5. No Monte da Transfiguração, diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro respondendo disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um outro para Moisés e um outro para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu,
E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. Escute a Jesus. Jesus. Cara, queridos, uma das principais marcas, guardem isso, de uma seita é o exclusivismo. Explico. Quando uma instituição religiosa, quando uma igreja, uma denominação, ou até uma pessoa individualmente diz ter o monopólio da salvação, já entrou por um caminho de perdição. Já entrou. O slogan das seitas é: fora da organização não existe salvação. Se você sair daqui, você está perdido. O slogan da seita é: todos estão indo por um caminho de perdição, mas o nosso grupinho aqui seleto, o pequeno rebanho aqui, é o único que vai para o céu. Essa é a seita, tá? Eu estudo seitas há anos e sempre eles têm essa ênfase. Faz uma pressão psicológica. Você não pode visitar outros lugares não, hein? Ó, lá é tudo porta do inferno. Lá só prega heresia. Nós aqui só pregamos a verdade. E eles enfatizam também: sem determinada pessoa não se pode entrar no céu. Amados, não tem como negar que nesse sentido aqui, sem determinada pessoa não se pode entrar no céu. Não tem como negar que nesse sentido somos exclusivistas. Porém, não somos uma seita. Como que é isso, pastor? Me explica. Desenha para mim. Pastor, você acabou de dizer que a principal marca de uma seita é o exclusivismo. Você afirma que somos exclusivistas, mas que não somos uma seita. Explico. Não somos exclusivistas no sentido de afirmar que a nossa denominação, Igreja Bíblica Cristã, seja o único caminho da salvação. Se eu afirmasse isso, é heresia. Mete o pé. Sai fora. Aí a gente brinca, pega seu banquinho e sai de fininho, porque é furada. É furada. Então, temos que enfatizar que não somos a última bolacha do pacote e muito menos a última Coca-Cola do deserto. Imagina se no deserto, né? Qualquer coisa líquido você pega, mas nós não somos isso. E graças a Deus por isso. Mas sim, somos exclusivistas no sentido de apontar para Jesus e dizer que não existe outro Senhor, não existe outro Salvador. Amém? Nesse sentido nós somos exclusivistas. Porque se não afirmarmos isto, vamos estar abrindo uma brecha para todos os caminhos. Todos os caminhos levam a Deus. Independente para onde você vá, independente de qual igreja você frequente, independente de qual religião você queira seguir, não, você, no final das contas, assim como todas as ruas todos os caminhos levavam a Roma, todos os caminhos levam a Cristo. Não, isso é mentira. Mentira do diabo. Jesus chamou para si o exclusivismo. Não foi eu. E o que Jesus diz está na ordem do absoluto. Por exemplo, amados, as 7 afirmações do Senhor dizendo: eu sou, no Evangelho de João, fecha essa questão. Fecha a questão. Eu sou. Por exemplo, em João 6,35, o Senhor Jesus disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crer em mim não terá nunca, jamais sede. Aí você ou fica com a palavra de Jesus, ou rejeita. Em João 8,12, Jesus disse também o seguinte: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 10,9 tem mais uma declaração contundente de nosso Senhor. Olha o que ele diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagens. No mesmo capítulo 10, versículo 11, mais uma afirmação: eu sou o bom pastor. O bom pastor
dá a sua vida pelas ovelhas. Ou seja, Jesus morreu por você que é ovelha, por todo aquele que nele crê. Mais uma afirmação de Jesus, João 11, 25, 26. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca irá morrer. Crês tu nisso? Eu creio. Literalmente, aqui é morte espiritual, morte eterna. Quem crê em mim não morrerá espiritualmente. João 14, 6, de cor. O que Jesus disse? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E por fim, para colocar a cereja no bolo, Jesus disse o seguinte em João 15, 1. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Quantas afirmações! E poderiam citar inúmeras outras. Portanto, queridos, como o pão da vida, só Jesus nos alimenta. Só Ele nos satisfaz. Só Ele. Como a luz do mundo, só Ele nos guia em segurança pelos desertos ou estradas escuras da vida. Porque quem tem Jesus ao lado não é enganado por ninguém, por nada, por seita, por heresias, por ideologias, por livros. Como a porta, entramos por Ele para ser salvos. Só Ele nos salva. Como bom pastor, Ele deu a sua vida por mim e por você. Derramou o seu precioso sangue para nos salvar de um tormento eterno. Como a ressurreição e a vida, só Ele nos liberta desse último inimigo, temido por milhares, a morte. Uma vez eu fiz uma pergunta para as crianças, lá atrás, quem tem medo de morrer aí? Pavor. Quase todos foram unânimes, ou todos. Pastor, nem fala nisso, tinha um que fala assim, meu Deus, medo da morte. Jesus tira de nós esse medo da morte. Essa confiança, não é brincar com o perigo, não é facilitar, mas Ele tira isso. Tira isso. Ele é a ressurreição, Ele é a vida. Como o caminho, a verdade e a vida, só Ele nos reconcilia com o Pai. Como a videira verdadeira, só estando junto com Ele, podemos dar frutos. Porque Ele disse, lá em João 15, 5, sem mim, nada podeis fazer. Irmãos, em relação ao nosso Senhor Jesus, temos apenas 3 opções, como bem frisou no passado C.S. Lewis. Só 3 opções. Ou ele era um mentiroso, ou ele era um lunático, ou ele era Deus. Se Jesus não era quem dizia ser, ele era um mentiroso. Ele dizia que era o único caminho, mas se ele não é o único caminho, então ele é um mentiroso. Se Jesus não era quem pensou ser, ele era um lunático, um perturbado mental. Mas se Jesus era e é o que diz ser, ele é Deus. E eu fico com a terceira opção. São 3. Na história da igreja, cada um seguiu por um caminho. Eu prefiro a terceira. Ele é quem disse ser. Ele é o eterno Filho de Deus. Ele é maravilhoso, Ele é conselheiro, Ele é Deus forte, príncipe da paz e Pai da eternidade. Amado, Jesus é quem disse ser e pronto, acabou. Eu digo isso, sabe por quê? Porque ao longo da história, muitos afirmaram que eram Jesus. Sempre tem um louco. Muitos afirmaram, por exemplo, eu estava vendo um vídeo, eu vou ver se eu coloco no canal da igreja, para você ter noção até onde vai a loucura humana e como há pessoas que acreditam em tudo. Se acreditam em Papai Noel e ovinho da Páscoa, não vai acreditar no falso profeta? Personagens como Sergei Torop, David Koresh, Jim Jones, Henry Christie, José Luiz Jesus Miranda, Wayne Brent, Choque Shahara, um japonês doidinho da cabeça, Marshall Temple White, Alan John Miller, todos esses e outros afirmaram ser Jesus.
afirmaram ser a reencarnação de Jesus. Os loucos diziam: eu sou o pão da vida, eu sou o caminho. Olha que loucura, um ser humano chegar e falar assim para uma multidão e as pessoas acreditarem. Jesus falou, mas provou que era, fazendo o que fez, ressuscitando um morto de 4 dias. Quero ver esses doidos aí fazerem milagres assim. Muitos desses fizeram afirmações terríveis, porém, ao ler a história individual de cada um, muitos foram presos, muitos foram condenados por extorsão, maldade, engano. Quando você lê a história de muitos desses, você não tem outra conclusão a não ser dizer: são doentes, são perturbados da cabeça. E que Deus tenha misericórdia de nós, nos dê saúde mental, queridos. É uma das orações mais constantes que eu faço: Senhor, me dá saúde mental. Eu não quero ser um perturbado que venha levar outras pessoas a serem perturbadas também, queridos, porque uma liderança doente faz com que membros sejam também doentes. Ah, pastor, mas se você virar a cabeça de uma hora para outra, as pessoas saem. Não, gente, tem gente que acredita em tudo. O David Koresh, por exemplo, aqui, se eu não me engano, tinha 20 mil membros. O Jim Jones levou à morte, um pastor, mais de 900 pessoas ao suicídio, convenceu. Por isso que enfatizamos: lê a Bíblia. Jesus não vai mandar você fazer loucuras. Conheça quem é Jesus. Conheça quem é Jesus. O Jesus das Escrituras, ele é singular. Não é igual esses doidinhos, não. O Henry Cristo, que é cercado de 12 discípulas, que usa uma coroa que não tem espinho, é toda acolchoada por dentro. Era para estar preso, na verdade, né? Falsa ideologia, identidade falsa, é um termo que se usa aí. É loucura. Mas o Jesus da Bíblia é singular, é essencial. Amado, Jesus nunca escreveu nenhum livro. Sabia? Nunca escreveu um livro, porém, em todas as livrarias do Brasil e todas as livrarias do mundo, não caberiam os livros que foram escritos sobre ele. Nunca escreveu. Jesus nunca compôs sequer um hino, uma música, nada, nunca compôs. Porém, ele é a pessoa mais cantada da história. Vendo aqui os louvores, pelo menos 2 ou 3 foram só, ou todos eles, adorando a Jesus. Jesus nunca frequentou uma faculdade, porém, ninguém tem mais alunos ou discípulos na história do que ele. Portanto, continue com Jesus, ainda que todos o deixem. Continue dependendo dele, ainda que uma multidão de pessoas se tornem independentes. Continue buscando a sua face, crendo em sua palavra e vivendo a cada dia à espera de um milagre. Seja um milagre na alma, seja um milagre no corpo, porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que ele fez no passado, ele faz no presente. Os milagres do ontem são ainda os milagres de hoje. Queridos, eu posso ilustrar essa verdade com um pastor que estava pregando ao ar livre. Esse pastor era um ex-alcoólatra. Tomava da número 1 a 51. Mas ele se converteu a Cristo. Estava pregando numa praça pública, estava entusiasmado, pregando sobre aquele primeiro milagre que Jesus operou lá em Caná da Galileia. João capítulo 2. O Jesus que transformou água em vinho. E o tema da mensagem era: o Jesus que transformou pode transformar. Bom tema para se pregar, né? O Jesus que transformou pode transformar. E nesse contexto, um bebo o interrogou e perguntou: como poderia Jesus ter transformado água em vinho? Isso é impossível. Dentro da física, dentro da lógica, dentro de um raciocínio sadio. Não tem como. É impossível. O pregador olhou dentro dos olhos do homem e respondeu com ousadia: meu amigo, não posso responder como Jesus fez aquele milagre. Aliás, milagres não se explicam, se creem, se experimentam, se vive.
É simples assim. E continuou: eu só sei dizer-lhe uma coisa, que em minha casa Jesus transformou pinga em pão, transformou brigas em amor, transformou a incredulidade em fé, transformou o farrapo que eu era em um pregador do Evangelho. E se Jesus fez isso comigo, pode muito bem transformar água em vinhos, e pode transformar também, ondas violentas em calçada para que ele ande sobre as águas. O mesmo Jesus que fez, ele faz. Jesus continua salvando, curando e libertando. Queridos, guardem isso. Igreja A, B ou C não salva. Pastor, apóstolo, padre não salvam. Pedro, Tiago, João não salvam. Maria, Paulo ou Tadeu não salvam e não são intercessores, mediadores. Aliás, nenhum santo padroeiro tem o poder de interceder por nós, pois eles não ouvem a oração de ninguém. Só quem ouve a oração tem. O poder é o que é chamado de atributo divino, de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ter todo o poder é Deus. Se a pessoa pede a Santo Expedito, faz de Santo Expedito um Deus, porque só Deus pode ouvir ao mesmo tempo todas as orações. É uma questão de matemática, de lógica, de raciocínio. Se eu peço a algum santo, eu estou fazendo desse santo um Deus. Sendo assim, repito que Maria, Pedro, Tiago, João ou outro santo qualquer não podem ser nossos intercessores junto a Deus, pois isso é usurpação do ofício mediador do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só Jesus é o caminho para o céu. Só Ele ouve as nossas orações. Só Jesus é a verdade que liberta. Só Jesus é a vida que vale a pena ser vivida. É em amor, em respeito, não é de maneira ofensiva que eu falo isso. É porque a Bíblia aponta para Jesus e não dá margens para ninguém mais. Tem um hino muito lindo do Grupo Morada, eu já citei algumas vezes, eu vou citar novamente, cujo título diz: Ele é. E a letra diz assim: Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é o advogado fiel, Ele é o Cordeiro de Deus, Ele é a ressurreição e a vida, Ele é o pastor e bispo das nossas almas, Ele é juiz, Ele é Senhor dos senhores, Ele é homem de dores, Ele é o cabeça da igreja, Ele é o mestre, Ele é a testemunha fiel e verdadeira, Ele é a rocha, Ele é o sumo sacerdote, Ele é a porta aberta, a porta fechada, Ele é a tempestade, Ele é o vento forte, a chuva forte, Ele é tudo em todos, Ele é a água viva, Ele é o pão da vida, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é a videira verdadeira, Ele é o Messias, Ele é o santo, Ele é o mediador, Ele é o amado e mais belo entre os milhares, Ele é o carpinteiro e o bom pastor, Ele é a luz do mundo, Ele é a imagem do Deus invisível, Ele é o verbo, Ele é a pedra angular. Falta até o fôlego, mas não acabou. Ele é o Salvador, Ele é o servo, Ele é o autor e consumador da nossa fé, Ele é o Todo-Poderoso, Pai Eterno, o leão da tribo de Judá, Ele é o grande eu sou, o príncipe da paz, Ele é um noivo, Ele é unigênito, maravilhoso, Emanuel, Filho de Deus, a brilhante estrela da manhã. Ele é o Amém, Ele é o Rei dos judeus, o profeta, o Redentor, a âncora. E vai, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E o trecho do hino é lindo: meninos querem ser homens, homens querem ser reis, reis querem ser deuses, mas somente um Deus quis ser menino e se fez servo de todos os irmãos, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados.
mas o Pai lhe deu um nome que é acima de todos os nomes, e o seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. E um dia, meus amigos, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é, que Ele é, que Ele é. A salva de palmas para o Senhor. É um bom hino para botar o dia todo. Botar lá no replay, repetindo, para você ter esse entendimento. E todas as declarações que eu fiz aqui desse hino é recheado por referências bíblicas. E mais, queridos, a mensagem central da Bíblia, ela aponta para Jesus. Qual o contexto? Aqui estou falando sobre o segundo sola, só Jesus. O primeiro, só a Escritura. Depois de só Jesus vai vir só a graça, só a fé e só a Deus dai glória. Mas estamos no só Jesus. A Bíblia, a mensagem central da Bíblia aponta para Jesus. Ele é o tema principal de cada livro das Escrituras Sagradas. Por exemplo, no livro de Gênesis, Jesus é a semente da mulher. Quando você lê o livro de Êxodo, Jesus é a nossa Páscoa. Em Levítico, Jesus é o nosso sacrifício expiatório, aquele que morreu a nossa morte. Em Números, ele é a rocha. Em Deuteronômio, Jesus é o profeta que havia de vir, mas que já veio. Em Josué, Jesus é o grande general de guerra, aquele que guerreia as nossas batalhas, que vai à nossa frente, luta as nossas lutas, está conosco em cada uma das tribulações. Em Juízes, ele é o grande e único juiz verdadeiro, porque muitos dos juízes lá do livro se corromperam. Em Ruth, Jesus é o nosso parente mais próximo, o nosso resgatador. Nos livros de Samuel, Reis e Crônicas, Jesus é o nosso rei por excelência. Em Esdras, ele é o escriba instruído na palavra. Em Neemias, ele é o reconstrutor dos muros, aquele que restaura a nossa vida e conserta o que precisa de reforma. E conserta mesmo, queridos. Conserta. Se deixarmos, ele é o pedreiro, o carpinteiro, ele vai moldando, transformando-nos dia após dia. No livro de Esther, Jesus é o Deus que não dorme, não dormita. Por quê? Havia toda uma trama para destruir o povo de Israel. E Deus tirou o sono de um rei ímpio e fez com que ele se lembrasse de Mardoqueu, que foi ali o libertador do povo. Em Jó, ele é a segurança de nossa vitória em tempos de provações e tribulações. Nos Salmos, Jesus é o pastor de nossas almas, o motivo do nosso louvor, a razão do nosso viver. Em Provérbios, ele é a sabedoria suprema. Em Eclesiastes, ele é mais importante do que a própria vida, porque o resto, tudo é vaidade. Quando você lê Eclesiastes, você vê essa temática. Tudo é vaidade. No Cântico dos Cânticos, ele é a rosa de Saron, o lírio dos vales, o esposo da igreja e o escolhido entre 10 milhares. Nos profetas, de Isaías a Malaquias, Jesus é o Messias de Israel e aquele que viria salvar nossa alma do pecado e do juízo final, e também aquele que cumpriria todas as profecias através do seu nascimento, através da sua vida, através da sua morte e também através da sua ressurreição, porque ele morreu, mas ressuscitou e está conosco. E quando vamos para o Novo Testamento, queridos, em Mateus ele é o grande rei, em Marcos ele é o servo de Jeová, em Lucas Jesus é o Filho do homem, em João ele é o Filho eterno de Deus. Nos Atos dos Apóstolos, ele é aquele que nos batiza com o Espírito Santo. Nas epístolas de Paulo, lá de Romanos a Filemão, Jesus é aquele que mantém tudo sob seus pés. Ele é o cabeça da igreja. Nas epístolas gerais de Hebreus, Tiago, Pedro, João e Judas, ele é a regra absoluta da nossa fé, santidade e conduta na igreja. Por fim, concluindo, no Apocalipse, Jesus
fecha as Escrituras e se apresenta, sabe como? Como o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último, o rei dos reis e senhor dos senhores. Jesus é aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso, para a glória de Deus. Amém, queridos? Vamos ficar de pé. Já falei demais. E a ênfase continua, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé. Paulo disse: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. O dia que o pastor deixar de imitar a Jesus, abandone o pastor e fique com Jesus. Eu gosto de repetir isso, deixar bem claro. O dia que o pastor aqui ou de outra igreja, se por um acaso um dia você for congregar, deixar a Bíblia de lado, se enredar por caminhos estranhos, deixe ele e fique com a Bíblia. Deixar no sentido de não andar em comunhão, né? De comungar, de congregar. Fique com quem esteja na palavra. Amém?